Fala, meu povo, Pai, seja convosco. Vamos lá para a nossa terceira ministração no mês de março. Nós estamos tratando sobre atributos que são oriundos do caráter de Cristo. Na primeira semana nós falamos sobre autoridade, na segunda semana nós falamos sobre mansidão e hoje nós vamos falar sobre serviço. Anote aí no seu caderno o título dessa mensagem: Jesus, o servo em uma sociedade que deseja ser servida. Será que isso traz um pouco de escândalo para nós? Eu acho que sim, porque a cultura atual ela é marcada por uma busca incessante de reconhecimento, de posição, de privilégios. Nós vemos isso em vários ambientes da sociedade, a nossa sociedade atual. Nós vemos isso na política, nós vemos isso em redes sociais, nós vemos isso no mercado de trabalho e, infelizmente, nós vemos isso em espaços religiosos. Só que o reino de Deus ele apresenta um modelo bem diferente. O centro da fé cristã é Cristo e a sua vida. E o Senhor Jesus, ele fala algo poderoso no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, ele diz: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui nós já encontramos uma das verdades mais profundas da Bíblia. O Senhor da Glória escolheu servir. A identidade de Cristo como servo, ela não aparece só no Novo Testamento. Pelo contrário, nós observamos algo muito poderoso nisso, capítulo 42 de Isaías, no 49, no 50. E quando você observa o 53, nós vemos uma das descrições mais impactantes dessa missão do Senhor, que era de servir. O texto lá em 53 de Isaías diz que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Nós vemos que o Messias ele não veio para acompanhar essa cultura que nós temos nos dias de hoje. Aquele Messias que foi profetizado em Isaías 53, que é o Messias prometido, ele não viria como um líder político, ele não viria como um cara poderoso, mas veio como um servo sofredor. E que através do seu ato ele traria uma remissão dos pecados, ele traria uma redenção para o povo através de um sacrifício. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, ele diz: Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Esse conceito em grego, se esvaziar, é traduzido pelo verbo kenosis, tirar tudo de dentro de si. É claro que isso não significa que Cristo deixou de ser Deus, mas significa que ele abriu mão voluntariamente dos seus privilégios, da sua glória para viver como servo, para viver como você, para viver como eu, para viver como nós. Nesse movimento de Cristo, nós entendemos pelo menos 3 etapas poderosas: encarnação, humilhação e sacrifício. Na encarnação, Deus assume uma natureza humana. Na humilhação, ele vive como um servo entre as pessoas e no sacrifício, ele entrega a própria vida na cruz do Calvário. E isso revela algo poderoso e eu quero que você anote isso. A grandeza do Todo-Poderoso é manifesta em nós quando nós somos humildes e quando nós nos entregamos em sacrifício. Nos dias de hoje nós vemos diferente, né? Não é exatamente conforme as Escrituras dizem, mas eu vou dizer para você, o problema não começa hoje. Na época de Jesus, os discípulos já pensavam parecido com aquilo que o mundo pensa nos dias de hoje. Os discípulos estavam batendo boca, perguntando quem seria o maior dentre eles. E aí Jesus, no livro de Marcos, no capítulo 10, verso 43, traz a resposta. Ele diz: Quem quiser tornar-se grande entre vós, esse deverá ser o que serve. Naquela época, tanto romanos quanto líderes religiosos acreditavam no seguinte e pregavam o seguinte: ter autoridade significava mandar, significava dominar, significava ter poder. Só que no reino de Deus, o jeito funciona um pouco diferente. Por exemplo, na cultura humana, o poder domina, a autoridade exige e a grandeza, ela quer exaltação. Mas no reino de Deus, o poder serve. No reino de Deus, a autoridade serve para cuidar. No reino de Deus,
A grandeza está em se humilhar. Tá vendo como a nossa ótica é muito diferente da ótica do reino de Deus? O próprio Jesus, ele demonstrou isso no episódio do lava-pés, João capítulo 13. Ali nós vemos o mestre assumindo uma posição de servo, o mestre assumindo uma posição de escravo. E aqui tem um ponto poderoso. Nós vemos que servir não é apenas uma atitude moral. Servir é uma atitude que revela o caráter de Deus em nós. Quando Jesus serve, ele revela o coração do Pai. Quando Jesus está servindo, ele está demonstrando e pregando a natureza do amor divino. Quando Jesus está servindo, ele está estabelecendo ali um modelo de cristianismo verdadeiro. Vamos fazer aqui uma análise espiritual de acordo com a cultura desse tempo. Você sabe que o problema da nossa sociedade ele não é nem cultural e nem social. O problema da nossa sociedade é espiritual. É isso mesmo. A Bíblia, inclusive, revela isso. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Perceba algo poderoso nisso. O primeiro sinal de decadência moral do ser humano não é violência, não é imoralidade. O primeiro sinal de decadência de um ser humano é o amor exagerado por si mesmo. E isto é traduzido por um número no livro do Apocalipse. 666. O homem exaltando a si mesmo. Tá difícil? O que você acha? Nós vivemos em um tempo em que todo mundo praticamente só sabe pensar em si. Parece que a filosofia desse tempo tirou Deus do centro e colocou o indivíduo. Eu sei que isso é pesado, mas se a gente sair dessa bolha de crente, a gente vai enxergar muita coisa que vai assustar a gente lá do lado de fora. Parece que o lema da sociedade é eu existo para ser satisfeito. Essa mentalidade nós vemos na sociedade atual. E ela gera pelo menos 3 consequências espirituais perigosíssimas. A primeira, narcisismo existencial. A pessoa começa a ver tudo e tudo tem que ser do jeito dela. As relações se tornam utilitárias. As relações acontecem apenas para que haja progresso para alguém, para que haja fruto, para que haja bons resultados. E nisso, Deus passa a ser tratado como um instrumento. Você sabe que, em vez de perguntar qual é a vontade de Deus, essa sociedade pergunta como Deus pode confirmar a minha vontade. Você sabe que acontece isso, não é verdade? Sabe qual é o segundo ponto que nós vemos nisso? A incapacidade de se sacrificar. É a cultura do ego. E essa cultura ela enfraquece a disposição de um sacrifício. O evangelho ele começa justamente com um chamado radical. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus capítulo 16, verso 14. Jesus está confrontando diretamente essa mentalidade. E essa mentalidade nós vemos na sociedade em que nós vivemos. Olha, o discipulado ele não começa com autoexpressão. O discipulado de Cristo, ele começa com a autonegação. E sabe qual é o terceiro problema que essa sociedade enfrenta? Uma redefinição da sua identidade. A identidade das pessoas costuma ser construída debaixo de 3 pilares: reconhecimento social, desempenho pessoal e aprovação pública. Parece que é isso que move a nossa sociedade, só que o evangelho ele enxerga de uma outra forma. Anote isso em algum lugar. O cristão não vive para construir o seu próprio nome aqui na terra. Ele vive para glorificar o nome de Deus, que é maior do que o seu ego. Jesus ensina o seguinte: evite de praticar a sua justiça diante dos homens para ser vistos por ele. Aqui Jesus ensina uma parada muito louca. Se a fé virar um espetáculo, se a religião for movida por visibilidade, então a adoração ela deixa de ser essencial. A busca ela deixa de ser essencial, se torna só performance religiosa. Uma das crises mais sérias que a igreja atual tem é a troca de uma liderança pastoral por liderança de plataforma. Depois de tudo isso que eu disse, eu queria meditar com você sobre a ideia do serviço. O serviço cristão, o serviço bíblico. Para começar, o serviço cristão, ele nasce na humildade.
O serviço cristão, ele não significa desprezar a si mesmo, mas é ter uma visão correta de quem eu sou diante de Deus. Aqui nós derrubamos o orgulho, aqui nós colocamos a humildade na frente, a humildade que deseja ser útil e não promovida, a unidade que deseja edificar e não ser reconhecida. O sacrifício, o serviço cristão, o serviço que Jesus nos ensina, ele é promovido através de um amor sacrificial. Servir como Cristo também significa amar como Cristo. O amor de Cristo não é apenas emocional ou espiritual. O amor de Cristo, ele é sacrificial. E é por isso que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16, o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor cristão não é definido por sentimento, ele é definido por entrega, ele é definido por serviço. O serviço que Cristo deseja de nós é aquele que edifica os outros. Eu volto a dizer, o reino de Deus, ele não serve, ele não existe, ele não foi levantado para a autopromoção. O reino de Deus, ele foi levantado para formar, para cuidar, para levantar e para enviar outras pessoas. A pergunta mais importante para um cristão deveria ser: quantas pessoas eu estou ajudando a crescer espiritualmente com o meu serviço? Você vê que quando nós falamos de serviço, Jesus aqui, ele está trazendo uma nova medida para aquilo que nós chamamos de grandeza, para aquilo que nós chamamos de destaque. Jesus disse: aquele que quer ser grande, seja aquele que sirva. Você percebe que isso vai contra tudo aquilo que a sociedade atual prega. O reino de Deus, ele ensina que o maior é aquele que serve. O reino de Deus, o mais elevado é aquele que se humilha. O reino de Deus, o mais forte é aquele que se sacrifica. E aqui, para eu poder concluir, vai surgir uma pergunta que não é apenas teológica aqui para a nossa célula. Nós estamos seguindo a Cristo ou apenas admirando o Senhor? Porque se for para admirar, aí é fácil. Se for apenas para contemplar, é muito simples. Difícil é viver como servo. Viver como servo em um mundo que idolatra o ego é difícil. Por isso que o verdadeiro discipulado, ele vai exigir de nós algumas coisas diariamente. Renunciar à lógica do prestígio, da autopromoção e viver a lógica do serviço. É exatamente nesse caminho, é exatamente dessa forma que nós vamos conseguir alcançar ser servos como Cristo foi. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.